Como eu queria que você aprendesse mais sobre oração. Como eu queria que você entendesse a importância dessa relação com Deus. Que Deus não é um Deus destruidor. Ele é um Deus sim de justiça. A Bíblia diz que Ele é amor, mas é fogo consumidor. Mas Ele é mais do que isso. Ele é um Deus de restauração, de perdão e de graça. Ele morreu na cruz. Tomou sobre si nossas dores, nossos pecados. Você pensa que foi fácil para Ele? Ele teve que escolher. Ele foi tentado a escolher morrer ou não morrer por você e por mim. Ao ponto dele dizer para ele mesmo, para o próprio Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele conheceu a dor humana. Ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe o que é depressão. Ele sabe o que é suicídio. Ele sabe. Porque ele sentiu as piores das piores dores no corpo, na alma e no seu espírito. Mas ele conseguiu fazer de 12 pessoas, sem conhecimento algum, discípulos. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 3,12: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus está dizendo a Samuel, um menino de 16 anos, mais ou menos, uma palavra profética contra o sacerdote, o qual ele servia. E eu te darei pastores que pastoreiem os meus rebanhos. Te darei um coração de carne. Transformarei seu coração de pedra num coração de carne. E eu mesmo escreverei no teu coração as minhas leis. Isso que Deus quer para você e para mim. Mas olha a sentença de Eli aqui, ó. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Você conhece os pecados dos seus filhos? Como você tem corrigido? Você tem permitido que eles continuem agindo da forma que eles estão agindo? Desonrando os pais? Desonrando os avós? Desonrando os pastores? Desonrando os professores? Por que eles estão desonrando? Por que eles estão fazendo escolhas erradas? Porque eles não têm uma identidade em casa para reproduzir. Você é responsável por isso. Você não é perfeito. Mas se Cristo estiver em você, Ele vai ver Cristo na sua vida. Porque se Ele não vê Cristo na sua vida, Ele vai querer buscar outra pessoa como referência. Isso é triste demais. Vamos continuar aqui? Olha só. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca e jamais será espiada a iniquidade de sua casa. Sabe o que é isso? Que não adiantava mais fazer sacrifício. Que não ia ter mais expiação para o pecado daquela família. Que Deus ia destruir e ia tirar o sacerdote dele. Com sacrifício e nem com oferta de manjares. Porque os seus filhos estavam profanando o altar com prostituição e roubando a oferta que era de Deus. Cuidado, querido, que você tem feito com os dízimos, as ofertas do Senhor. Você vai responder por isso. Seja pastor, seja pastora, seja tesoureiro, seja filho, seja filha, seja amigo, seja inimigo, seja o que você for. Você pode ser até Tobias, como está no livro de Neemias. Você pode até tentar entrar na casa do tesouro, mas aquilo que está no oculto vai ser revelado. Porque o desejo de Deus não é te castigar se você é filho de Deus, é te corrigir. Mas se você é ímpio, se prepara, porque o dia da vingança, da justiça de Deus vai chegar na sua vida. Não pense que as obras más vão ficar encobertas por muito tempo, porque Deus há de julgar e revelar. Ele vai te dar um tempo, Ele vai te mandar avisos, Ele vai te corrigir, mas se você não mudar de atitude, você será lançado fora. Assim como Deus disse para aquela árvore que não deu fruto, seja cortada e não viva mais. Vamos continuar aqui? Eu estou quase terminando. Bom, usando esse exemplo, eu quero compartilhar com você sobre a morte de Eli. O que aconteceu na morte de Eli? E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque o homem já era velho e pesado,
e tinha ele julgado Israel 40 anos. Nesse período todo, a Bíblia diz que seus filhos saíram para a guerra e levaram a Arca da Aliança, como se fazia em todas as guerras. Seus filhos morreram e Eli morreu. E a Bíblia diz que uma das suas noras, ao saber que Eli tinha caído e morrido, entrou em parto, estava grávida e entrou em estado de parto normal. E a Bíblia diz que, olha só o que a Bíblia diz no 20, o tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com aquela gestante, não temas, pois tiveste um filho. Aquela mulher também morreu. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. E chamou o menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido, seus filhos. E disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Enfim, aí tem uma longa história que eu quero que você leia na Bíblia, que eu não vou ficar fazendo spoiler para você. Você precisa entender para onde foi essa arca, como que essa arca voltou. E quero compartilhar agora alguns tópicos rapidinho para você só entender que essa história aqui de Eli, de ensinar os filhos ou não ensinar, de corrigir, de não corrigir, existe consequência. Quando Eli morreu, Deus escolheu Samuel para ser seu sacerdote. E a Bíblia diz que Samuel foi irrepreensível diante de Deus. Que Samuel foi juiz, foi sacerdote, foi como um rei naquela época. E ele foi o último. E a Bíblia diz também, e eu vou abrir aqui com você para você entender, e está em 1 Samuel 9, que quando Samuel já estava velho, Samuel reproduziu os mesmos erros de Eli. Por que ele cometeu os mesmos erros de Eli? Samuel era justo, Samuel era íntegro, Samuel era um homem que, quando foi julgado pelo povo, eles disseram que não havia pecado. Samuel foi o cara. Só que os seus filhos reproduziram os erros dos filhos de Eli. E a própria congregação disse que não queria que os filhos de Samuel continuassem a herança sacerdotal de Samuel, porque não era como o pai. Querido, seu filho está tendo uma identidade equivocada. Alguma coisa está errada na educação desses pais com esses filhos. Alguma coisa está errada e você precisa parar urgentemente para salvar a sua família. Salvar a linhagem sacerdotal, salvar a linhagem de adoração, salvar a linhagem da intercessão, salvar a linhagem do adorador, salvar a linhagem do trabalho que você faz de diaconia, ou de recepção, ou de trabalho com criança, ou de trabalho com idoso. É necessário você rever e fazer discípulos. Se os seus filhos não querem ser como você, é porque tem alguma coisa errada. A Bíblia não relata os erros de Samuel como pai. Acredito eu que ele foi um pai ausente. Acredito eu que ele viu tanto erro nos filhos de Eli e reproduziu o comportamento dos filhos de Eli. E ele não aprendeu com Eli e nem com a palavra que Deus deu para ele, porque os seus filhos não foram aceitos pela sociedade. Então eles pediram um rei. E é aqui que começa. Surgiu a história de Saul. Samuel ficou muito triste. Foi chorar para Deus e se sentiu rejeitado pela população. Talvez ele tinha um orgulho do seu ministério. Bom, estou parafraseando um pensamento meu que veio agora na minha cabeça. E foi falar para Deus que o povo não queria mais ele. Aí Deus disse para ele, Samuel, não é você que eles não querem, sou eu. Eles não querem mais o meu governo. Eles querem um homem que governe sobre eles. Então se instituiu um rei para Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. E eu sempre brinco com os meus filhos, e esses dias eu estava contando para um deles que
que Deus ele é tão interessante. Eu falei assim, acho que Deus ele gosta de piada ou ele é sarcástico em algumas situações. Quando ele escolheu Saul, e a gente vai analisar a história de Saul e você vai ler depois em casa, que está no capítulo 9, né? A Bíblia diz que ele era pastor de jumento. E Deus escolheu um rei de jumento, de burros. Deus mostrou para a nação judaica que ao trocar Deus por soberano, por uma criatura, eles estariam na mão de um pastor de jumentos. E eles padeceram na mão de Saul. E ali começou a história dos reis de Israel. Dessa história toda, Deus levantou Davi para substituir Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Saul também tinha o espírito de Lúcifer. Ele quis fazer o que ele queria, o poder subiu na cabeça dele e ele já não recebia mais ordem de Samuel, não queria mais receber a ordem dos outros profetas que ficaram no lugar de Samuel. E então, Davi foi ungido a rei. Ele também era um jovem, como Samuel na época. E o que aconteceu? Saul morre, ele tenta o suicídio. Davi vira rei. E Davi era conhecido como pastor de ovelha. Então Deus mostra a diferença de um rei de jumento, de burro, de pessoas que não pensam, de pessoas rebeldes, porque o animal, como você sabe, o burro, ele tem uma personalidade bem forte. Agora uma ovelha tem uma personalidade pacífica. Deus mostrou a diferença do joio e do trigo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi escolhido de uma linhagem de avós que adoravam outros deuses e se converteram pela fé, de avós moabitas, de avós prostitutas, amonitas. Para quem não sabe, Raabe, a prostituta, bisavó de Davi. E Ruth, que era moabita, avó de Davi. Queridos, dali começou um reinado maravilhoso. Mas quando Davi, todas as suas guerras ficavam próximas à Arca da Aliança, da presença de Deus, ele vencia as guerras. Mas chegou um determinado momento da sua vida que Davi quis ser rei. Ele quis descansar. Por um momento ele falou, agora chegou meu tempo de ser rei, de fazer o que eu quero, de me divertir, de viver a vida. E naquele momento, a tentação apareceu para ele. E aí ele se deitou com uma mulher casada, caiu em adultério, engravidou essa mulher, tentando enganar seu marido, não conseguindo, matou seu marido com um comando. Ele não precisou ele matar, mas a palavra dele, o comando dele, matou este homem. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude de Davi, todos os seus filhos seriam mortos por espada. Todos os seus filhos, a começar do filho do adultério. O único que sobreviveu dessa história toda foi Salomão. Salomão foi reservado para Deus, filho de Betseba, cresceu dentro do templo sacerdotal, porque ele ia construir o templo para Deus, o templo da adoração. Então ele cresceu sabendo o que era certo, o que era errado, ele sabia. E quando Davi morreu, Salomão assumiu o trono e ele temeu, porque seu pai era muito grande. Ele não se viu tão grande quanto seu pai para o substituir. Isso acontece com todos aqueles que fazem discípulos. Né? O discípulo sempre vai ter medo em algum momento se ele está pronto ou não, mas é por isso que nós temos que ter discípulos. Moisés teve discípulos. Moisés fez discípulo, fez Josué. Então, nós precisamos fazer discípulos para que a nossa linhagem, o conhecimento que Deus nos dá, ele perpetua de geração em geração.